A UEFA Champions League está pegando fogo. Os estádios estão em chamas, as torcidas fazem a festa, e dentro de campo, os craques mostram porque essa é a maior competição de clubes do mundo. Tivemos reviravoltas inacreditáveis, decisões nos pênaltis de tirar o fôlego e alguns gigantes caindo antes do esperado. Mas agora, a grande questão: Mohamed Salah deu adeus definitivo à bola de ouro? E a arbitragem no jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid? O pênalti anulado de Julián Álvares gerou polêmica. A regra foi bem aplicada ou foi um erro que custou a eliminação do Atlético? Além disso, os confrontos das quartas de final já estão definidos. Bayern de Munique versus Inter de Milão. Arsenal versus Real Madrid. Barcelona versus Borussia Dortmund. Aston Villa versus Paris Saint-Germain. Os favoritos vão confirmar sua força ou teremos mais surpresas? Se prepare, porque esse vídeo está carregado de análises detalhadas, polêmicas e muito futebol. Antes de começar, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora, vamos aos jogos. Decisões dramáticas nas oitavas de final. A fase de oitavas foi recheada de partidas emocionantes, reviravoltas e lances que ficarão marcados na história. Vamos relembrar como cada equipe garantiu sua vaga nas quartas de final. Atlético de Madrid 1 e Real Madrid 0, 2-4 nos pênaltis. O derby madrilenho prometia tensão e entrega total dentro de campo. E foi exatamente isso que aconteceu. O Atlético de Madrid começou o jogo em ritmo avassalador. Antes mesmo do primeiro minuto, Conor Gallagher aproveitou um vacilo da defesa do Real e abriu o placar com apenas 28 segundos de jogo. A torcida foi à loucura. O Real Madrid sentiu o golpe e passou o primeiro tempo sem conseguir criar grandes chances. No segundo tempo, a equipe merengue voltou mais ofensiva e, aos 70 minutos, teve uma oportunidade de ouro. Pênalti para o Real Madrid. Vinícius Júnior contra o Black. A pressão nos ombros do brasileiro. Ele corre para a bola e perde. O Atlético resistiu até o apito final e levou a decisão para os pênaltis. E foi aí que veio a grande polêmica da partida. Julián Álvares cobra e escorrega e toca duas vezes na bola. O VAR revisa o lance e anula o gol. O Atlético reclama, protesta, mas a regra foi aplicada corretamente. 2 toques em uma cobrança de pênalti invalidam o chute. A regra da FIFA sobre cobranças de pênaltis é clara: o batedor só pode tocar na bola uma vez antes que outro jogador encoste nela. No caso de Julián Álvares, ele escorregou no momento da batida e acabou tocando na bola 2 vezes, uma com o pé de apoio e outra com o pé de chute. De acordo com a regra 14 das regras de jogo da IFAB, se um jogador tocar na bola 2 vezes consecutivas sem que outro atleta tenha encostado nela, a jogada deve ser invalidada e a posse de bola passa para o adversário. Isso significa que o VAR e o árbitro aplicaram corretamente a regra ao anular o gol de Julián Álvares e dar a posse para o Real Madrid. Apesar da polêmica, a decisão seguiu exatamente o que está no regulamento. O Real Madrid não desperdiçou suas oportunidades e garantiu a classificação. Aston Villa 3 e Clube Bruges 3, 6-1 no agregado. O Aston Villa continua sua campanha mágica na Champions League. Com apenas 17 minutos de jogo, o Bruges viu suas chances ficarem ainda menores quando Kylian Sabbi foi expulso. A partir daí, o Aston Villa dominou completamente o jogo. Marco Asensio, que começou no banco, entrou no segundo tempo e marcou 2 gols, garantindo a vitória por 3-0. O time inglês, que começou a competição sem grandes expectativas, está agora entre os 8 melhores da Europa. Arsenal 2 e PSV 2, 9-3 no agregado. O Arsenal já havia decidido o confronto no jogo de ida, mas entrou em campo disposto a manter o bom momento. Zinchenko marcou um golaço logo no início da partida, mas o PSV mostrou luta e conseguiu o empate com Driouek. No agregado, o placar final de 9-3 mostrou a superioridade dos Gunners. O Arsenal agora terá um teste de fogo nas quartas de final contra o Real Madrid. Lille 1 e Borussia Dortmund 2, 2-3 no agregado. O Lille começou a partida com tudo. Logo aos 5 minutos, Jonathan David colocou os franceses na frente, acendendo a esperança da torcida.
Mas o Borussia Dortmund não se abalou. No segundo tempo, Henrique empatou o jogo cobrando pênalti e Maximilian Bayer virou a partida com um golaço. O time alemão garantiu sua vaga nas quartas de final com muita personalidade. A corrida pela artilharia. A disputa pela artilharia da Champions League está cada vez mais intensa. Rafinha, do Barcelona, lidera com 11 gols. Logo atrás, aparecem Harry Kane e Serhou Guirassy, ambos com 10 gols. Na perseguição, Jonathan David e Robert Lewandowski, ambos com 9 gols. Com os três principais artilheiros ainda vivos na competição, a disputa promete esquentar ainda mais. Quartas de final, e quem é favorito? Agora que os confrontos estão definidos, chegou a hora de analisar quem tem mais chances de avançar para as semifinais. Bayern de Munique versus Inter de Milão. O Bayern chega como o grande favorito. Com um ataque poderoso e Harry Kane em grande fase, os alemães têm tudo para avançar. Mas a Inter de Milão não pode ser subestimada. O time italiano tem uma defesa sólida e pode dificultar a vida do Bayern. Favorito, Bayern de Munique, mas a Inter tem condições de surpreender. Arsenal versus Real Madrid. O Arsenal está jogando um futebol vistoso, mas vai encarar a equipe mais temida da Champions League. O Real Madrid sabe como vencer essa competição. Com Vinícius Júnior e Jude Bellingham em grande fase, os espanhóis entram como favoritos. Favorito, Real Madrid, mas o Arsenal pode surpreender. Barcelona versus Borussia Dortmund. Esse confronto promete gols. Yamal e Rafinha contra Guirassy. O Barcelona tem mais qualidade técnica, mas o Borussia Dortmund é um time perigoso no contra-ataque. Favorito, Barcelona, mas pode ser um jogo muito equilibrado. Aston Villa versus Paris Saint-Germain. O Aston Villa é a grande sensação da temporada, mas o PSG tem Donnarumma e um elenco mais experiente. Favorito, PSG, mas o Aston Villa pode continuar surpreendendo. Surpresas das oitavas de final. Aston Villa, o clube inglês surpreendeu ao eliminar o Clube Bruges com um placar agregado de 6-1, destacando-se como uma das grandes surpresas desta edição. Borussia Dortmund, sem grandes estrelas no elenco, o Dortmund conseguiu uma classificação heroica contra o Lille, vencendo por 2-1 fora de casa e garantindo sua vaga nas quartas de final. Barcelona, após temporadas abaixo das expectativas, o Barça voltou a brilhar na Champions, mostrando um futebol convincente e garantindo sua classificação para a próxima fase. Decepções das oitavas de final. Liverpool, os Reds foram eliminados pelo Paris Saint-Germain nos pênaltis, após um confronto equilibrado. Além da eliminação, a equipe sofreu com a lesão de Trent Alexander-Arnold, que preocupa o clube para o restante da temporada. Atlético de Madrid, no time de Diego Simeone foi eliminado de forma dramática pelo Real Madrid nos pênaltis. Uma cobrança de Julián Álvares foi anulada devido a um duplo toque na bola após um escorregão, decisão que gerou controvérsia e frustração na equipe colchonera. O gol de Messi contra a França na final do Mundial. Imagens e slow motion mostrando o suposto toque duplo. Por que o VAR não interveio naquela ocasião? Opiniões de torcedores nas redes sociais, questionando a coerência da arbitragem. Por outro lado, um pênalti convertido por Cristiano Ronaldo frente ao PSG, quando ainda representava o Real Madrid, também está a ser recuperado, embora a comparação não seja direta, como a de Messi. Em causa não estão 2 toques na bola na altura de bater a grande penalidade, mas sim uma suposta vantagem que lhe é atribuída por usar o pé de apoio, com um pisão forte no relvado, para fazer a bola saltar ligeiramente antes do disparo dos 11 metros.